Olá, amigos e amigas, espero que você aí já esteja de malas prontas, passagem comprada para vir embora para o Reino Unido, porque hoje eu vou contar sobre o novo, tão sonhado visto de trabalho aqui para o Reino Unido, que saiu agora dia 1º de dezembro, então fique ligado. Se você me acompanha aqui no Instagram, você sabe quem sou eu, você sabe que eu moro aqui em Londres, e sabe que agora eu estou passando pelo meu processo de visto de trabalho. E se você não sabe ainda, houve uma mudança, né, nesse visto de trabalho, que antes era tipo assim, praticamente impossível de a gente que eu digo nós brasileiros conseguir esse visto, né? E agora tá bem mais fácil. Eu não sou especialista, porém, como eu tô passando pelo processo do visto, eu venho há semanas conversando já com o especialista em visto da empresa que eu trabalho, então meio que tô bem a par da situação, certo? E primeiro eu vou explicar a você como funcionava o visto anteriormente, né? Então, para você vir trabalhar aqui no Reino Unido, você precisa de um visto que é o chamado Tier 2. Para você vir trabalhar aqui é algo muito difícil, porque para você conseguir esse visto, você tem que ser um profissional top das galáxias, você tem que ter as skills muito altas. Por quê? Porque para você conseguir esse visto, primeiro, a empresa que estava ali contratando, ela tinha que provar que não existia nenhuma outra pessoa em nenhum lugar do Reino Unido ou da Europa que fosse igual a você, que tivesse as suas qualificações, que tivesse a sua experiência, que era impossível lhe substituir por alguém ou do Reino Unido ou da Europa, né? Então, isso, tipo assim, era muito difícil, porque corta mais da metade da população, menos mortais como eu e acredito como você, que não tem tanta experiência assim, acabou de se formar, etc. Então, o que acontece agora é que esse Tier 2 Visa, ele não existe mais, ele agora é chamado Skilled Worker Route. As principais diferenças é que, por exemplo, o nível de skills, né, o nível de qualificação e experiência baixou, porque no anterior você precisava ter pelo menos o nível 6, que eles chamam aqui, que é que pelo menos você precisava pelo menos ter uma graduação ou experiência suficiente para, tipo, não tenho graduação, mas tenho muita experiência, então servia também. E agora, esses skills, essa skills level, né, esse nível de qualificação, de experiência, etc., baixou para 3. O nível 3, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, não precisa ter graduação de universidade, você pode ter diplomas, qualificações que sejam abaixo do nível de diploma de universidade, né, se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Outra coisa que também era muito complicado é que o salário mínimo para poder contratar uma pessoa de fora do Reino Unido ou da União Europeia era um pouco alto, né? Era em torno de 30 mil por ano, e agora esse salário baixou, então isso ficou mais fácil de contratar. Então, além disso, as empresas não precisam mais fazer o Residence Labor Market Test, que é justamente aquilo que eu lhe falei, elas tinham que provar que não existia nenhuma outra pessoa no Reino Unido ou na Europa que fosse igual a você, que tivesse as suas skills e as suas qualificações, etc. Então, elas não precisam mais fazer isso, o que facilita a nossa vida, assim, demais. O que acontece, basicamente, é que o processo para eles contratarem a gente ou contratarem qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar do mundo é o mesmo. Então, a gente tá ali, na média, na mesmas chances, mesmas oportunidades, porque antes não era assim, né? Então, uma coisa interessante sobre esse visto agora, né, o novo visto, é que ele é point-based system. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que para você conseguir o visto é baseado em pontos, né? Por exemplo, se você tiver uma oferta de trabalho de uma empresa registrada que pode dar visto, né? Porque não são todas as empresas que podem contratar pessoas de fora, né? Eles têm que ter a licença para poder patrocinar um visto. Então, você tendo uma vaga de trabalho de uma empresa que tem essa licença, você já ganha pontos com isso. Então, se a empresa está ali pagando o salário mínimo, que antes era de 30 mil e agora é de 25.600, mas isso aí tem uns ajustezinhos que eu vou comentar mais pra frente. Mas, enfim, se você tá dentro desse requerimento, né, você ganha mais pontos. Então, se você fala inglês também, você vai ganhar mais pontos. E aí você vai ganhando os pontos até você completar os pontos, que são 70 pontos, para você ter o seu visto aprovado, né? Mas eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes, não muito detalhes, porque é muita coisa, não tenho como explicar tudo, mas eu vou dar assim por cima. Outra coisa interessante era que também que as empresas tinham um número máximo de vistos que elas podiam patrocinar, né, por ano. E isso aí também não existe mais. Então, eles podem patrocinar, veja à vontade, é visto para todo mundo. Então, vamos falar dos trabalhos que se classificam
para aplicar para o visto, né? Como eu falei, antes era level 6 e agora é nível 3. Então, eu vou dar uns exemplos aqui que eu anotei no meu caderninho de uns empregos que são qualificados para a aplicação do visto. Também vou falar assim, bem por cima, né? Chefe executivo, engenheiros de todas as engenharias, gerente de operações, diretor de vendas ou de marketing, gerente de recursos humanos, gerente de logística, gerente de restaurante, gerente de salão de beleza, químicos, biomédicos, geologistas, físicos, historiador, cientista, pesquisador, técnicos de qualquer área, pessoal do TI, de programação, analista de sistema, administrador, professor de música, advogado, contador, bibliotecário, jornalista, técnico de laboratório, ator, cantor, músico, fotógrafo, professor de academia, personal trainer, professor de pilates, agente de vendas, agente executivo, jardineiro, secretária, mecânico, carpinteiro, encanador, e tá rolando aí um negócio que também nannies e au pairs também eles se classificam para dentro do visto de trabalho, né? Mas enfim, sonja aí, se você se encontra nesse meio, paz armada e vem embora. Então agora eu vou falar das profissões que não adianta você aplicar para essa vaga porque eles não dão visto para esse pessoal dessa área, né? Que seriam o pessoal das Forças Armadas, atletas, jogador de futebol, não. Professor de natação, caixa de banco, library assistant, não é o biblioteca, eu não sei nem como fala isso, não é aquela pessoa que, tem gente que se forma nesse negócio de biblioteca, né? Mas é o assistente, não, eles não dão visto. Pessoal de assistente de recursos humanos, não. Recepcionista, isso é interessante. Secretária, sim. Recepcionista, não. Agente de viagem, motorista de ônibus, barbeiro, cabeleireiro, tatuador, manicure, esteticista, não também, né? Agora vamos falar sobre o salário, né? Que a gente gosta do cash. Você tem que pensar um pouquinho comigo aqui nesse momento. Lembra que eu falei que o visto agora é um point-based system, que você precisa atingir 70 pontos para o seu visto ser aprovado. 50 pontos são obrigatórios e requerimentos que não podem mudar. Então, você ganha 20 pontos quando você tem uma oferta de emprego de uma empresa que tem a licença para patrocinar o visto. 20 pontos se você tem o mínimo level de qualification, experiência necessária. E 10 pontos pelo seu inglês. Então, 20, 20 e 10, 50 pontos que você tem que ter obrigatoriamente. Você não pode trade, né? Como eles chamam. 70 também 50, 20, parabéns. 20 pontos que podem variar de acordo com a situação, né? Eles chamam de trading points, né? Então, por exemplo, o que isso tem a ver com salário? Porque esses 20 pontos você pode conseguir através do seu salário. Quanto você precisa ser pago? Você precisa ser pago 25.600 ou o salário mínimo da sua profissão, o que for mais alto, né? Então, se eles me pagarem isso, né, 25.600, eu ganho os 20 pontos, fomos 70, fiz aprovado, beleza. Porém, em algumas situações, eles podem lhe pagar menos do que isso, né? Menos do que 25.600, por exemplo. Então, eles podem lhe pagar menos justamente por causa desses trading points. Se você não conseguir alcançar esses 20 pontos pelo salário, você pode conseguir esses pontos de outra forma. Por exemplo, se você faz parte do que eles chamam de short age occupation, né? Que são aquelas profissões que estão em escassez no Reino Unido, que basicamente são a área de tecnologia, engenharia, essas coisas, né? Então, você ganha 20 pontos por isso. Então, eles não precisam lhe pagar o salário mínimo da sua profissão ou o salário mínimo geral, né? 25.600. Eles podem lhe pagar menos do que isso, porque você está dentro dessa short age occupation. Então, você vai ganhar 20 pontos. Você não vai ganhar 0 pontos pelo seu salário, né? Mas você já tem os 50 lá dos obrigatórios, mas vai ganhar 20 por causa que o seu trabalho está na short age occupation, formando 70 pontos. Mas assim, eles podem lhe pagar menos, mas o mínimo que eles podem lhe pagar é 20.480. Então, se eles lhe pagarem entre 20.480 e 25.599, você vai ganhar 0 pontos por isso, né? 0 pontos por isso, porém você pode ganhar esses 20 pontos de outra forma, que é estando na Short Age Occupation List, né? Ou também, se você tem um doutorado na área de ciências ou tecnologia, engenharia, matemática, você
também ganha 20 pontos por isso. O grosso é isso. Acima de 25.600, você ganha 20 pontos. Se eles decidirem lhe pagar menos de 25.600, você vai ganhar menos pontos por isso, então você vai ter que buscar os pontos de outras formas, que é justamente estando na Short Age Occupation List, ou tendo um doutorado na área de ciências, tecnologia, engenharia, matemática, etc. E se você também tem um doutorado, mas não é nessas áreas, você só ganha 10 pontos por isso. Então quer dizer que eles também podem pagar um pouco menos, mas você só ganha 10 pontos. Não sei se deu pra entender, é um pouco complicado mesmo, mas tomara que vocês tenham entendido mais ou menos como é que tá funcionando. Falando de inglês, você tem que saber falar inglês para conseguir o visto. Não disse, mas antes não precisava? Antes precisava, porém, como o nível de qualificação e de experiência, etc., era muito alto para poder conseguir visto de trabalho, geralmente as pessoas elas tinham o inglês, né? Só que agora, como esse nível baixou, geralmente o pessoal de qualificação mais baixa não tinha o inglês, né? E agora eles precisam ter o inglês para vir para cá. Então, tipo, também tá rolando um bafafá, né? Porque as empresas não estão gostando, porque vai ser mão de obra menos qualificada, mas eles precisam de inglês também, blá blá blá, tá sendo uma confusão grande, né? Mas você tem que ter o inglês, tem que passar na prova do inglês, ou você tem que ter se graduado em inglês. Por exemplo, eu fiz um mestrado em inglês, então eu não preciso fazer nenhuma prova porque eu fiz um mestrado em inglês, então é mais que uma comprovação do que eu sei falar inglês. Mas se você sua língua mãe, né, não é inglês, você tem que fazer, e você também não fez nenhum mestrado ou se formou em inglês, você tem que fazer a prova e o mínimo de inglês que você precisa ter é o B1, que é o intermediário, né? Mas não é muito difícil não, gente, vai que dá. Do nada tá vermelho aqui, né? Mas enfim, outra coisa importantíssima, né, é que você precisa pagar pelo seu visto, né? Então você precisa se programar para isso, porque não é uma coisa, digamos assim, barata, né? Então você tem que ir se programando. Eu notei aqui, porque tipo, muitos números, já ficando um pouco meio enlouquecida, mas o seu visto vai ser assim, se eles derem um contrato de trabalho até 3 anos, você vai pagar 610 libras por pessoa se você estiver aplicando de fora do Reino Unido. Então, por exemplo, está no Brasil, vai aplicar para o seu visto, você vai pagar 610 libras por pessoa. Então, você vai pagar 610 libras para você. Se você tiver um marido de 50 filhos, você vai pagar 610 pelo seu marido e 610 para cada um dos 50 filhos que você tiver. Então, vai ser dinheiro para moléstia, entendeu? Agora, se você estiver aplicando dentro do Reino Unido, aí vai ser um pouquinho mais caro, você vai pagar 704 libras por pessoa. Agora, se o seu contrato dura mais de 3 anos, se eles fizerem contrato para mais de 3 anos, né, você vai pagar 1.220 libras por pessoa, se você está aplicando de fora do Reino Unido, ou 1.408 se você está aplicando de dentro do Reino Unido. Agora, se você faz parte daquela lista de trabalhos em escassez aqui no Reino Unido, por exemplo, engenharia, meu caso, por exemplo, você vai pagar menos por o seu visto. E não importa se você está de fora ou dentro do Reino Unido, você vai pagar o mesmo preço, que é, se você está recebendo um contrato de até 3 anos, você paga 464, e se você tem um contrato por mais de 3 anos, você vai pagar 928. Então, é um pouquinho menos, né? Além disso, você também vai precisar pagar, na hora de estar aplicando pro seu visto, né? Quando você faz a aplicação online, você vai precisar pagar pelo seu healthcare, né? Que é tipo assim, o seu plano de saúde daqui. Então, você vai pagar 624 libras por ano, né? É isso, eu já estou aqui ficando rouca. Tomara que vocês tenham entendido mais ou menos o que tá acontecendo, assim. Vocês não vão entender tudo num vídeo. Como eu falei, eu venho conversando semanas e semanas isso com o pessoal lá do visto lá, que é especialista em visto lá na empresa. Tem muitas coisas, assim, mas esse é o grosso, é o básico. Mas também não tem alguns detalhezinhos, mas nada que mude muito. Tá sendo mais fácil assim mesmo, é bem straightforward. É tipo assim, eu falo inglês, eu tenho oferta de emprego e eu tenho o nível de qualificação certo, pronto, tá dentro, não tem outra coisa, né? As suas chances agora de conseguir um emprego no Reino Unido é tão alta quanto qualquer outra pessoa do lugar do mundo, tipo da Europa e etc. Lógico, a situação econômica agora não tá fácil, muito difícil arrumar emprego aqui no Reino Unido, em qualquer lugar do mundo. Porém, se fosse você, e se você tem esse desejo de ir trabalhar fora, já começava a aplicar e procurar umas vagas e pesquisar mais, né? Se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Por favor, não esqueça de compartilhar, por favor, porque eu tô ficando rouca já aqui. E eu decidi compartilhar com vocês, né? Então, tô lhe ajudando, e se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, também vou lhe
agradecer muito. Muito obrigada. Aplique o seu visto, faça a mala e venha se embora. Todo mundo bombar aqui no Reino Unido.